aí quando começa o cineasta a sair da banda para ser o cineasta, o Gervásio cineasta. O cineasta vem antes. O cineasta vem antes. Tu vê, eu te contei essa história dos Replicantes, essa história da reunião da banda é de 83. Em 79 eu estava fazendo filme já. Por isso que eu disse que o Super 8 é o punk. É o punk do cinema. Eu já tinha essa coisa de não ficar esperando muito, sabe? De fazer. E ali eu também tive ajuda. Quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu tinha um colega chamado Nelson Nadotti, de Canoas. E ele tinha uma câmera que ele tinha ganhado da mãe dele e ele fazia filmes. E inclusive levava para a faculdade. Nós os filmes achamos horríveis. Eu, pelo menos, achava um negócio lamentável. Os primeiros, né? Depois ele trouxe outros bem mais interessantes, etc. E o resultado é que a gente criticava, vocês acham que sabem fazer melhor? Quem sabe? Então façam comigo. Foi um pouco essa junção das pessoas que estavam estudando jornalismo, mas que estavam dispostas a experimentar outras coisas. Né? Então, lá para 78, comecei a fazer as primeiras coisas com ele e acabei fazendo muitas coisas com o Nelson e depois com o Gil Assis Brasil, com o Werner Schirmer, com outras pessoas, nesse período entre 79 e 83. 83 o Nelson já estava indo para o Rio, foi um período curto, assim, o nosso ciclo Super 8, né? Mas ali eu descobri que era uma coisa que eu gostava de fazer. Interessante, porque eu estava fazendo jornalismo, eu achava que eu gostava de ser jornalista, que eu seria repórter, que eu seria editor, que eu seria sei lá o quê. Fazer uma carreira como jornalista, porque eu gostava de escrever. Aí quando eu estava no fim da faculdade, eu já estava fazendo Super 8, e eu entrei para a Folha da Tarde. O que é o sonho de consumo de qualquer estudante de jornalismo. Quando está no curso ainda te contratam como repórter, repórter e subeditor. E eu fiquei ali um ano. Depois de um ano eu disse para o meu chefe, estou fora. Não é isso, muito obrigado. Valeu a experiência. Valeu a experiência, ainda lembro de ter ido na sala do Dr. Breno Caldas, que era o cefão, era o cara. E ele disse, não, mas pô, o teu chefe está dizendo que escreve bem. Sim, eu escrevo bem, mas não vou escrever aqui mais. Então saí. Então a coisa que eu achava que eu gostava, eu não gostava. Sim. E coisas que eu achava que estavam distantes de mim, que era fazer cinema e era fazer música, naquele momento eram muitíssimo mais importantes. Mas não é que assim, eu tenha abandonado o jornalismo. Até hoje eu gosto de escrever não ficção, escrevo ficção, mas escrevo não ficção também. Eu tenho esse lado jornalista, ainda chega no hotel, qual é a tua profissão? Jornalismo, sou formado em jornalismo. E eu comecei a dar aula muito cedo. Então, isso é uma circunstância, é um detalhe, mas é um detalhe importante. Eu saí da Folha da Tarde em 81 e, 2 meses depois eu estava na FANEP. Me contrataram para dar aula de cinema. Então isso foi um incentivo muito grande. Né? Então, com 22 anos, eu estava na universidade, da qual eu tinha saído há 6 meses atrás, como professor. Primeiro, um professor assim, só de aula prática. Sim. Né? Era fácil, fazer Super 8, fazer 5-8 com os alunos. Eu sabia como fazer, como ajudá-los. Né? Mas eu tinha alunos que eram mais velhos do que eu. Mas foi o início e aí eu estou lá até hoje. Né? Então eu tenho uma relação muito grande com todo o pessoal do jornalismo, o pessoal da publicidade. Né? Muito tempo depois a gente criou o curso de cinema. Então, esse meu lado da universidade, esse meu lado acadêmico, era uma coisa que eu não pensava também, acabou se tornando importante para mim, à medida em que eu, ali no final da década de 90, eu tinha que decidir se eu ficaria na universidade ou não. Se eu quisesse sair, eu sairia, mas se eu ficasse, eu teria que fazer mestrado e doutorado e seguir a carreira. Na época eu resolvi ficar e fiz mestrado, doutorado, depois fiz pós-doutorado. Então hoje eu ainda sou, né, além de fazer cinema, música só brinco agora, né, eu acabei sendo um professor, um acadêmico, e isso me consome um bom tempo. Agora, hoje eu tenho férias. Ontem hoje eu passei a tarde inteira na universidade, mas a universidade, o que eu posso dizer? A PUC, não falo de todos, falo da onde eu conheço. Foi um patrão muito bom nesses tempos todos. Nesses tempos todos que eu estou lá,
é um patrão que entendeu as minhas outras atividades também. Se eu tivesse que ficar só como professor, eu teria enlouquecido há muito tempo. Não que seja ruim, mas que não permite fazer as outras coisas. Então, né, de manhã quase sempre eu estou aqui na produtora, de tarde eu estou lá na PUC, e aí eu consigo conciliar as duas coisas. Disponibilidade de tempo. Tu tem que ter tempo. E assim é um negócio triste, vocês são muito jovens, né? Então, quando eu tinha a idade de vocês, deve ter 20 e poucos anos, chegando nos 30? 40? Oh, mas vocês são um pouco mais velhos. Ele não. Tá, mas enfim, vamos lá. Eu tenho 58, vou fazer 59 agora. Tá. Então quando tem 25, vamos ver quando tem 35 anos, tu trabalha o dia inteiro. Tu chega em casa e pensa assim, agora eu vou escrever o que eu quero. Agora eu vou fazer o que eu quero. Agora eu vou ter o meu tempo. Sim. E tu tem o teu. É o que eu fazia. Então, eu trabalho o dia inteiro, na PUC, sei lá onde, faz isso, faz aquilo, chego em casa, agora eu vou escrever ficção, agora eu vou pensar numa letra de música. Agora. Isso com 35 eu faço. Com 55, meu amigo, tu tá cansado. Não é a mesma coisa. Então a maneira como tu reparte o tempo tem que ser um pouquinho diferente. Quando tu é jovem, tu tem tempo para tudo. Na verdade, eu sempre dizer assim, eu não tenho tempo para escrever. Não tenho tesão para escrever. Tempo tem tesão. Tempo tu arranja. Tu tá com muito tesão de fazer, tu faz. Certo? E o que acontece é que isso é verdade até uma certa idade. Depois fica um negócio mais difícil. Então eu acho que à medida que tu vai envelhecendo, inevitavelmente tem que começar a repartir diferente o tempo e dar algumas prioridades. E aí já explico porque que eu saí dos replicantes. Eu fiquei os replicantes de 80 e no final de 83 até 2002. É um bom tempo. 19 anos. Tá? E chegou um momento em que eu não estava conseguindo realmente fazer tudo que eu tinha que fazer na universidade. Viajar com os replicantes. Às vezes viagens longas, de ônibus. Chegar em Porto Alegre e fazer o que eu queria fazer. Não que eu não quisesse fazer, tocar com os replicantes, sempre foi um grande prazer, mas é um prazer acompanhado de muito trabalho. Imagina ir para São Borja, de ônibus, tá? Ir para lá, chega lá, viaja um dia inteiro, faz o rock, volta de madrugada, chega aqui e vai trabalhar na PUC. Vai dar aula. É muito duro, muito duro. E realmente estava difícil. Então chegou um momento que eu tive que fazer uma opção também. Eu estava fazendo bastante, estava apostando muito no cinema na época, tinha feito o meu primeiro longa, Tolerância de 2000, então eu estava ali naquela trip, agora eu vou fazer longa-metragem, tem mais dinheiro, etc, etc. Cada cinema bombando, vamos dar uma certa prioridade aqui. Fui falar com o Wander, né, que vocês sabem, já tinha saído antes, né, eu era o vocalista na época, esse Wander, que estava com a sua carreira solo, maravilhosa, adoro. Hoje vou no show dele, no Gravador Pub, tá? Se Deus quiser, estarei lá. E disse, Wander, quem sabe tu dá uma voltinha e volta, né? E ele voltou, depois ficou pouco tempo, ele saiu, voltou, enfim, aí é pós-Gerbasi. Replicantes pós-Gerbasi, hoje é uma banda maravilhosa com a Júlia cantando, né? Mas a minha história é essa, então eu saí lá em 2002, não houve briga, não houve nada. Simplesmente eu chamei eles ali no OCIP ali, chamei eles para uma reunião. Eles tomaram a cerveja deles, eu tomei meu Jack Daniels. Infelizmente, se quiserem o Wander, ele está alinhavado ali. Já estava esperando, aquecendo. Já está aquecendo. Mas eu estava lendo, porque na casa de cinema você tem obras, e agora com a Prana, estava lendo sobre o Bill. É um filme interessante, porque 39 pessoas, e tem uma criança na história também, que conta a história de uma pessoa que tecnicamente ninguém sabe quem é essa pessoa, e vai passando essa história, sabe poucas coisas, que o cara nasceu em 59, morreu quando eu nasci, depois morre em 2070. Quando eu vou morrer. E a história toda dele, passando, tu não sabe quem é a pessoa, mas ele teve, sabe que ele é um professor de biologia, e a história vai passando. Isso. Então, conta um pouco mais dessa história, pessoal, que gostaria de saber sobre esse filme. Tá. Que se fosse um documentário, porque eu entendi. Tá, bom, não é um documentário. Não é. Então, é um documentário falso. Falso. Ele parece um documentário, porque basicamente são 39 entrevistas
que são ilustradas, não são só as entrevistas, tem algumas ilustrações, né, interessantes, inclusive. Mas a minha ideia com esse filme, a principal ideia é isso que tu falaste agora, que o desafio era montar uma figura humana a partir de outros seres humanos, né? De modo que o personagem principal, a história é do personagem principal, não aparece. Então é uma espécie de desafio ao cinema, porque o cinema trabalha com imagens, sons e palavras, certo? Imagens, sons e palavras. Quase sempre nessa ordem de prioridade. Né? Cinema é imagem. Não, cinema não é só imagem. Cinema é imagem, som e palavra. Mas a imagem costuma ser muito prioritária. Então, se tu tem um personagem principal, é óbvio que ele que aparece mais no filme. Sim. O personagem principal é quem a câmera segue, é quem a história segue. E eu então brinquei com esse princípio. Não, o personagem é o principal, mas ele não aparece. Ele é o principal porque ele está na história. Ele é a história, mas a história não é contada por ele, é contada pelas pessoas que ele encontrou e que foram importantes na sua vida, em momentos decisivos. E divide o papel, né? Divide o papel de principal com os outros. Não tem principal, na verdade. O principal é esse cara que não acontece. Os outros são 39, são 13 cenas, cada uma com 3 personagens. Sim. Então são 39. Ninguém é principal. No Festival do Gramado agora disseram, quem são os teus concorrentes a ator, melhor ator, quem são os atores coadjuvantes? Não tenho a menor ideia, eu vou passar toda a lista e vocês veem. Eles disseram, não, pai, como toda a lista? É toda a lista. Não, pelo menos divide em principal e coadjuvante. Então eu dividi. Sim. Mas foi uma coisa absurda, claro. Porque todos os atores ficaram indicados. Não tem, todos têm mais ou menos o mesmo tempo. Tá? Sim, então, bom, isso é uma questão de estrutura do filme. A segunda questão importante é que quem nasceu em 59 e termina em 2070, o que acontece com essa pessoa? Ela termina o século XX, ela ainda vive intensamente a década de 60, 70, 80, 90, porque na década de... Começo da década de 60 é muito criança, certo? Sim. Mas já tem coisa acontecendo ali. Sim. Certo? Sim. E cruza o ano 2000 e entra no século XXI. Então também me interessava falar sobre as mudanças históricas, as mudanças culturais, as mudanças morais desse tempo. Tá? Então eu fui montando a história a partir disso. Né? Quais são os momentos desse cara, como é que ele foi gerado, como é que eram os pais, como é que eram os professores, os colegas de faculdade, os colegas da universidade, a primeira namorada, com quem que ele transou pela primeira vez, como é que ele transou pela primeira vez, como é que ele se apaixonou, o que aconteceu quando ele se casou pela primeira vez. Então eu fui montando uma vida que eu espero seja um pouco espelho do que aconteceu com essa minha geração, minha geração. Sim. E aí acontece muita coisa, né? Aí tu começa a fazer, né? Aí a trama do cinema mesmo, aí você tem que ver o filme para ver. Eu espero que vocês se divirtam. O pessoal tem gostado, né? Mas é um filme que exige do espectador realmente esse exercício de imaginação. Tu tem que imaginar o que está acontecendo. Tem alguns momentos que tu tá lá, vou lá com a câmera e mostro. Então ele vai transar pela primeira vez. Como é que é essa mulher? Sim. Ela está mostrando essa mulher, que é uma mulher importante. Mas ela está num registro não realista, também é uma lembrança do cara, entendeu? Então tem algumas ilustrações, mas o espectador é muito exigido. Mas eu acredito que muitos espectadores gostam de botar a cabeça para funcionar, né? Porque isso é para ver filme sem pensar, tem muitos aí, né? Então eu fiz um filme assim. Vamos então agradecer o Beran abriu para nós aqui a espaço, a casa para nós falar contigo. Foi muito importante nós conhecermos melhor a tua história dentro não só da música, como do cinema também. Tá bom, muito obrigado ao pessoal dos tipos. Falou, valeu, obrigado. Falou, estamos à disposição aí. Valeu.